Muito bem, hoje nós estamos aqui recebendo a doutora Solange, ela que é psicóloga e também escritora. Doutora, obrigado por estar aqui conosco, compartilhando as suas experiências, as suas histórias, que com certeza nos edificarão e nos deixarão mais atentos com muitas coisas referente à área que a senhora trabalha. Seja muito bem-vindo. Eu agradeço o convite, Marquinhos, é uma honra poder estar participando com vocês aqui, né? E trazendo mais informação para o nosso público aí, né? Teu público que segue você, e sempre é uma honra a gente poder ajudar, né? Da forma como podemos ajudar. E as informações que a doutora irá trazer, com certeza estará ajudando muitas pessoas, né? Serão informações muito precisas, que muitas pessoas têm dúvida a respeito da área da psicologia, quando procurar, o que faz, como não faz, será que é isso mesmo, eu preciso, né? E é um psicólogo. A psicologia, ela tem várias linhas de atendimento ou ela é um segmento apenas ali? A psicologia, ela tem várias linhas de atendimento, né? Como a gente fala, dentro da psicologia são abordagens, Sim. né? Desde a humanista, sistêmica, psicanálise, TCC, né? Que é a cognitiva comportamental. Então, ela tem várias áreas de atuação também. Então, cada psicólogo, quando está lá fazendo a faculdade, se identifica com uma abordagem e segue aquela linha para trabalhar dentro do consultório ou hospital, empresa, né? Eu, particularmente, eu gosto muito da sistêmica, fiz minhas especializações dentro da área sistêmica e da neurologia. Então, eu gosto muito dessa área porque ela olha o todo do ser humano, não só uma coisa, né? Não só passado, ou não só o comportamento, mas ela olha o ser humano como um todo. Porque é assim que somos, né, Marquinhos? Com certeza. E ali no consultório da senhora, ali, o que mais as pessoas procuram? Por qual motivo mais as pessoas vão até lá e querem conversar contigo? A procura hoje ela é muito diversificada. Ela não, antes, logo que eu me formei, eu atendia muito crianças. Muito crianças. Aí, com o passar dos anos, a gente vai mudando algumas formas de trabalho, né? Então, hoje a procura vem muito por questão de ansiedade, depressão, relacionamento, pessoas querendo passar em concurso, desenvolvimento pessoal. Então, não tem uma única área que eu possa te dizer assim, não, meu público maior é esse. Não, é bem diversificado mesmo. Achei interessante esse que a senhora falou, querer passar em concurso também. Sim, eu atendo muitos concurseiros. Muitos concurseiros. Por quê? Para passar um concurso, não basta só estudar. Precisa estar com o emocional alinhado, porque se você está ali só no estudo, você acaba perdendo também uma parte da vida, né? Com certeza. E acaba que o emocional, porque estudar e passar, dependendo do concurso, você leva anos estudando. É verdade. E tudo isso afeta a parte emocional, o cognitivo da pessoa. Então, por isso, eles buscam uma terapia para ajudar eles a qual é a melhor forma de estudar, aonde eles não vão ficar bitolados só naquilo e vão viver a vida de uma forma mais ampla também, né? E até mesmo para buscar uma linha de tranquilidade, coisas nesse sentido também, sim? Sim. Ali dentro da terapia a gente passa muitas técnicas de como estudar, de como fazer a prova no dia a dia. Legal, a gente já acaba importante. Sim, a gente acaba também identificando ali qual é a dificuldade maior que a pessoa está tendo para passar no concurso, porque muitas vezes eu já recebi vários candidatos assim que estão estudando há muito mais tempo que deveria. Porque existe até uma linha de até quando eu vou estudar para passar. Porque você também não pode ficar estudando a vida inteira. Se não está passando, alguma coisa está errada. Tem que alinhar, né? Tem que alinhar. Bom, me diga uma coisa. A ansiedade e a depressão, né? Elas são duas coisas totalmente diferentes? Ou elas caminham juntas ali, com as mesmas causas e os mesmos efeitos? Ela tem o seu ponto de diferenciação entre as duas ali? Tem. Diz o senso comum, né, que a gente não vai falar mais uma linguagem mais que todo mundo entenda também, né? No senso comum as pessoas falam que depressão ela é excesso de passado e a ansiedade é excesso de futuro.
Não deixa de ser uma verdade, sabe, Marquinhos? Mas nem sempre elas caminham junto, né? Muitas vezes a pessoa que tem depressão, ela não é ansiosa. Ela é só depressiva. Mas também já peguei casos onde a pessoa é ansioso e também tem depressão. Então pode acontecer, cada caso um caso, em que pessoas podem apresentar os dois transtornos ao mesmo tempo. Isso é interessante. Sim, e a diferenciação que a gente faz, né, pensando assim, mais para um diagnóstico e para a pessoa pensar assim, mas eu tô com depressão ou eu tô com ansiedade, né? A ansiedade, ela traz muito aquela sensação de irritabilidade, o distúrbio do sono, ele vai mexer no sono, acaba muito que a pessoa tá muito pensando só no futuro, sofre. Tem medo do futuro. Você trava em algum assunto e não quer sair dali, ou não consegue sair. Sim, e não quer sair dali. Já na depressão, a gente vê muito a questão de um quadro de tristeza. É onde a pessoa não tem muito aquela vontade de fazer as coisas que antes fazia e dava prazer. Então, tem essa diferença, ela acontece muito. Mas já vi pessoas que muitas vezes têm depressão e continua trabalhando, tá dando risada. Sim, são várias formas de depressão. A gente pode falar que existe a depressão leve, a moderada e a grave. Então, às vezes você está conversando com uma pessoa, você nem imagina, mas aquela pessoa tem depressão. Esse ponto eu vou perguntar também a respeito se existe um grau e tal. Mas isso que a senhora falou, pessoa mais introspectiva, a outra já é mais, consegue externar mais, e também tem aquele, como a senhora comentou também, a respeito de que consegue, sabendo da situação, ela consegue, de certa forma, administrar pela necessidade de que ela precisa continuar. Sim. Independente do estado que ela esteja ali, né? Sim, tem muitos, por exemplo, pacientes com depressão grave, né? Muitos não conseguem nem sair da cama. Né? E eu já recebi, né, muitas pessoas dizendo assim, mas me falam que é falta de vontade. Não é só falta de vontade, porque a depressão, ela tem várias causas, né? Isso que a gente está falando de depressão. A ansiedade, eu vejo que ela é um pouco até mais tranquila de se lidar do que a depressão, porque a depressão, ela acaba travando a pessoa muitas vezes, né? E como a senhora comentou também alguns minutos atrás aí, a respeito da depressão, ela tem essa classificação, como a senhora comentou. Alguns conseguem administrar, seguem a fundo os seus tratamentos, tudo, mas tem uns que, mesmo já estando num processo de ajuda, infelizmente eles acabam até abortando não só o tratamento, mas atentando contra a sua própria vida. Como explicar os estágios? Porque pode ser que no estágio mais alto a pessoa também chega nesse ápice de atentar contra a própria vida, e também a pessoa pode ser que no começo, de repente, ela mude uma chave, saia do número 1 e vá para o número 3 de classificação, por exemplo, assim. Existe essa diferenciação, sim ou não? Existe muito. Por exemplo, uma das depressões que a gente tem não é muito falado. Poucas pessoas até falam sobre isso. A gente mora numa região que é muito fria. Eu, na época do inverno, eu sempre tenho meus pacientes que a gente chama de recorrente, que é a depressão sazonal, por causa do tempo. O tempo mais nublado, o tempo mais fechado, a pessoa fica mais deprimido. Esse já não é um quadro grave, é um quadro sazonal, que é determinado período do ano aquela pessoa vai sentir a mesma coisa. Também tem a depressão de final de ano, não sei se você já viu falar. Depressão de muitas pessoas no final do ano, elas se isolam, elas não querem ver ninguém. Isso são quadros que a gente pode chamar de quadros mais leves, né? O quadro mais grave, ele é patológico, né? Muitas vezes é uma questão neuroquímica do cérebro, que a pessoa está ali e não consegue superar aquilo sozinho. O cérebro simplesmente para de produzir algumas substâncias que vão te dar prazer, vão te dar alegria, e a pessoa trava. Aí é onde entra muitas vezes a medicação, que sozinha a pessoa não vai conseguir. E a senhora falando a respeito dessa questão do sazonal, tem algo que alguns anos atrás, quando eu era mais jovem, assim, acontecia sempre nos natais para mim. Todo Natal.
Quando ia chegando próximo do Natal, já ia me dando aquele aperto assim, e tava tudo ok. Tudo certo. A vida né? tranquilamente corre. Vida tranquila, morando com o pai e com a mãe, né? Ali, tudo seguindo o seu curso normal. Mas chegava aniversário também. Chegava aniversário e dava isso. Então, é isso então. É esse sazonal acontece sem... Isso, a sazonal, na verdade, ela está mais relacionada ao tempo, né? E assim, quando é final de ano, por exemplo, que, são episódios diferenciados que a gente fala. É porque o que acontece? Muitas vezes você passou por um período traumático na tua vida relacionado a essa época do tempo. Então, por exemplo, o nosso cérebro, ele guarda data, ele guarda cheiro, são as memórias que a gente tem da nossa vida. Então, talvez, né, não estou dizendo que seja o seu caso, mas pode ter acontecido em algum episódio lá na tua vida atrás, quando criança, muitas vezes, adolescente, aconteceu algum fato marcante. Né? E aí aquilo gerou um trauma. Então, toda vez que vai chegando próximo dessas datas, é como se o organismo quisesse relembrar você daquilo. Mesmo que, vamos dizer, para mim era algo inconsciente. Inconsciente, porque muitas vezes os nossos traumas, eles não estão relacionados a coisas que aconteceram no presente, geralmente passado, né? E aí vem o processo de ficar mais depressivo, né? Que são episódios depressivos que a gente fala. Porque entre a depressão profunda, que é a mais grave, ela é um episódio constante, né? Você sempre vai ter aquilo. Já os episódios não. É como se, vai dar aqui, mas daqui a pouco passa. Não necessariamente você precisa tomar uma medicação para isso. Simplesmente passa. E sabemos que hoje tem vários nomes para os transtornos, fobias, né, de uma maneira geral. Mas o que mais se comenta hoje é o TDAH, é o toque, aquele negócio de ir ver se está fechado mesmo a porta do carro, se está fechada, se apagou a luz, se trancou a porta da casa. Isso, ele é algo que vem se desenvolvendo com o passar dos anos, ou como que eu digo assim, já é uma inclinação para isso, já do nascimento, a pessoa já nasce com isso ou ela desenvolve? Pensando, são dois fatores distintos, né? O toque e o TDAH. O TDAH, ele é um fator neurobiológico, então ele tem com certeza relação com os nossos pais, né? Ele está ligado à nossa genética. Tá? Então, o TDAH. Porque assim, até quando eu fazia neuro, né, eu cheguei a questionar o professor um dia e falei assim, professor, agora tudo é TDAH, né? Ele falou, Solange, não é que agora tudo é TDAH, o que acontece? Sempre existiu, desde os nossos pais lá atrás. Só que agora é muito mais olhado, por quê? Porque a gente conseguiu entender a doença em si. Né? Por exemplo, o meu pai tinha TDAH, e o meu pai, ele faleceu com 73 anos, ele é do que? De 50 e alguma coisa, né? Então já naquela época já existia, só que não se falava, porque não tínhamos nem técnica para poder estudar isso, né? Então, parece até clichê, mas não, existem muitos diagnósticos de TDAH hoje, exatamente porque a gente tem muito mais ferramentas para diagnosticar essa doença. Já o toque ele está muito relacionado também a trauma. O toque ele não vem já, por exemplo, eu nasci com toque. Não, ele se desenvolve no meio do caminho, dependendo de algumas questões que eu passei na vida, eu passo a desenvolver aquele toque. Repetir, vou fechar a porta várias vezes, passei por um estresse muito grande, desenvolvi um toque. Então, são duas coisas bem distintas. O TDAH já é mais neurobiológico, já o toque se desenvolve. Porque hoje se vê muito as crianças muito agitadas, né? Muito agitado, elas não têm o foco, né? E antigamente você via isso, ela é hiperativa, tem déficit de atenção, tudo. Mas isso hoje é até nos adultos. Sim. Né? Sim. Então são duas linhas, uma é o nascimento e a outra é o que veio se desenvolvendo. Tanto que no TDAH, Marquinhos, quando às vezes como eu faço avaliação neuropsicológica, o que acontece? A gente muitas vezes recebe a criança
para fazer o diagnóstico. Uhum. E você vai investigar ali, você pode ter certeza que um dos pais tem. Isso é muito raro dizer assim, a criança tem e aí o pai ou a mãe não tem. Não, se a criança tem, você vai investigar ou o pai ou a mãe vai ter também. Então é muito isso. É biológico, né? Agora tem uma situação que marca muito, que é traumático, né? Que é o abuso sexual, né? O abuso sexual, ele marca de muitas maneiras a pessoa ali, o abusado, né? Quais são as portas que se fecham, quais são as que se abrem, né? Para o abusado, e como reintegrar essa pessoa de novo na sociedade, porque ela vai se fechar, vai buscar fuga, cheia de dores, de medo, de ansiedade. Como integrar essa pessoa de novo para que ela possa retornar à sua vida, à normalidade ali? Algumas pessoas, eu vejo que o abuso hoje ele está mais falado, né? Muito diferente de alguns anos atrás, né? As pessoas, elas denunciam mais, falam mais sobre. Muitas pessoas que no passado passaram por abuso não relatam isso, né? Então elas acabaram indo para a vida adulta, às vezes passaram pelo abuso quando criança ou na adolescência, e vão para a vida adulta muitas vezes com uma capa, né? Eu digo com uma máscara também, né? Eu tenho que ser forte, ou eu vou ser muito vítima da minha realidade, ou eu vou ser muito forte para algumas coisas e vou criar um mecanismo de defesa, que a gente fala na psicologia. Sim. Então aí vem muita questão de culpa, ansiedade, depressão, vem muitas vezes a automutilação, a própria questão da alimentação, muitas vezes. Então ela vai mexer no organismo da pessoa como um todo. As pessoas muitas vezes vai passar a ser um abusador também, mas não sexualmente, vai abusar de outras formas, às vezes, de outras pessoas. Entendi. Então a consequência de um abuso, ela é gigantesca e às vezes vai para a vida toda da pessoa. E como reintegrar, né? Que foi a pergunta que você fez. A gente só consegue reintegrar alguém ou tentar ajudar alguém quando a pessoa realmente se abre para a cura. Porque falar sobre o abuso é muito difícil para quem passou pelo abuso. As pessoas, na maioria das vezes, não querem. Elas vão fazer isso num processo terapêutico mesmo, né? Ou, às vezes, dentro da igreja, né? Em algum processo que a pessoa está ali e sente a necessidade de contar, até para que exista o perdão do abuso, Sim. né? Porque é muito difícil. A pessoa passou pelo abuso, ela vai ter uma consequência na vida toda, se ela não tratar. Perdoar, a senhora falou do perdão, é o liberar o perdão e aceitar o perdão, que ela mesma não se perdoa, por talvez se auto-julgar, por que eu não me defendi, por que eu não me esforcei mais para que isso não acontecesse, né? Sim, para você ter uma ideia, é tão sério isso, que o abuso ele mexe muitas vezes até na vida financeira da pessoa. Você pode me perguntar assim, mas como mexe na vida financeira? Sim, porque a pessoa às vezes, muitas vezes que foi abusada, ela não sabe cobrar um serviço, ela perde dinheiro, ela não sabe se dar o devido valor. Puxa. Por quê? Porque muitas vezes se culpa, porque na maioria das vezes, a pessoa que é abusada, ela tem que ficar o quê? Calada. Então, automaticamente, ela cresce calada, vai para a vida de uma forma mais reservada, não fala muito sobre ela mesma, e o que vai acontecendo? Vai se anulando. E no se anular, muitas vezes vai fazer o quê? Vai aceitar coisas que não deveria aceitar numa vida normal e real. Né? Então é muito sério. Eu sempre falo que a pessoa que é abusada, ela precisa fazer um tratamento. Porque não é simplesmente a gente, vou virar uma chave aqui e você vai passar de diferente. Não, é uma construção de novos comportamentos. Até porque, independente da idade que ocorreu, né? Seja o homem, o menino, a menina, a adolescente ou a mulher mesmo, ela tem o desejo de prosseguir a sua vida, a família, casamento, e ela sabe que isso vai caminhar com ela. Como que ela vai administrar essa situação, né?
de ter um relacionamento mais tranquilo, né, tudo. E isso vai gerar bloqueios emocionais para até ela corresponder ali com o marido, com a esposa, com filhos, né? Sim, afeta nas relações como um todo, porque a gente para pensar às vezes, nossa, mas porque é muito difícil quem está de fora olhar para quem realmente passou, né? Então, a maior parte das vezes, a pessoa que foi abusada, ainda existe um julgamento, né? De tipo assim, mas por que você não pediu ajuda? Por que você não pediu socorro? Tanto que é um dos crimes que não prescreve hoje o abuso. E é muito... Vamos pensar assim, que se a gente for falar de uma criança, né? Eu já atendi muitos casos de abuso no consultório. E muitas vezes a pessoa passou a vida inteira sem comentar aquilo. E ela chega lá na vida adulta, lá nos seus 50, 60 anos, carregando aquilo. Quanto prejuízo essa pessoa teve ao decorrer da vida? Muito. Sem romper, sem desfrutar de nada. Sem poder desfrutar de uma vida plena, que ela pode, né? Que tem direito, e muitas vezes ela não se sente nesse direito. Não se sente pertencente ao mundo e passa a sofrer uma vida de sofrimento, né? Quando a gente descobre isso mais cedo, hoje até é muito mais fácil, porque as escolas estão mais preparadas, os pais estão mais preparados para ver, né? Então fica um pouco mais fácil identificar um abuso. Uma criança um jovem que era muito extrovertido, né? Quando começa a se isolar, questão de bullying, questão mais agressiva como é essa questão da importunação, até mesmo do ato mesmo sexual ali, a pessoa já vai se isolando, né? Sim, e não necessariamente, porque às vezes a gente acha que o abuso sexual é só quando existe o ato sexual, e nem sempre. Nem sempre. Quando eu fazia neuro ainda, eu tive uma professora que ela era juíza da vara de infância. E ali ela trouxe muitos casos de coisas que na nossa cabeça, às vezes no senso comum, a gente acha que não é abuso, e é abuso. Eu já atendi casos de abuso pela internet, onde não há o ato, mas ali há uma exposição do corpo, há uma exposição das genitálias. E o que acontece com isso? A pessoa às vezes não conta para os pais. Por quê? Porque a gente tem muitos jovens dentro dos quartos que estão sendo abusados virtualmente hoje, Marquinhos. Isso é muito sério. E abre um leque para uma conversa muito mais profunda ainda. Isso é verdade. E uma criança que ela cresce num lar disfuncional, ela consegue se destravar sozinha? Ou ao longo da sua vida ela vai perceber que ela consegue perceber que algo está errado e que todo esforço que ela faz, alguma coisa está impedindo ela de romper? Ela consegue se ajudar? Ou ela realmente vai com start assim, entender que ela precisa procurar ajuda? Porque você olha, hoje escassez, né? Fome, miséria, dos mais variados tipos, né? São carências, são ausências. Uma criança que cresce num lar dessa maneira, ela cresce totalmente confusa, bloqueada. E existe algo ou alguém que não consiga se destravar? Ou essa pessoa, ela chega um momento que ela vai entender que ela precisa de ajuda, até mesmo para algo que ela nem conhece, ela nem sabe que está travando a vida dela? Existem pessoas que elas conseguem criar recursos internos, que a gente fala, e elas rompem na vida, né? Mas para isso ainda assim precisa de uma informação de que alguma coisa está acontecendo errado, né? Porque é muito difícil a pessoa romper sem saber o que está atrapalhando, né? Então sempre precisa buscar ajuda. E a gente vê que muitas pessoas que elas rompem, que elas saem daquela
família disfuncional que a gente fala, que hoje até a gente não costuma usar muito esse termo, porque assim, aquilo que é disfuncional para mim funciona para você, né? O que a gente fala muitas vezes são famílias que não são tão bem estruturadas. Por quê? Porque o disfuncional, ele é uma coisa que pode não funcionar para mim, mas funciona para você. Por exemplo, eu cresci num lar onde o meu pai e a minha mãe, eles tinham uma forma de lidar com o dinheiro. E a minha vida inteira, eu olhava para o dinheiro e eu lembrava daquilo que eles falavam, né? E eu via que, poxa, isso aqui é uma escassez, né? Isso aqui é uma escassez. Eu não sei até se você já ouviu, tem uma historinha que ela ilustra bem isso. Fala que a pessoa foi lá fazer um peixe, né? E a frigideira era muito pequena. E aí, no colocar o peixe lá, sempre cortava-se a cabeça. Por quê? Porque a frigideira era pequena. A pessoa cresceu vendo aquilo a vida inteira, ela achou que sempre tinha que cortar a cabeça. Mas eles cortavam a cabeça do peixe, por quê? Porque a frigideira era pequena, não cabia o peixe inteiro. Então, ali criou uma memória na pessoa de que não, eu tenho que cortar a cabeça do peixe todas as vezes que eu for fazer. Né? Cada um faz o peixe do jeito que quer, mas é só uma história, né? Para ilustrar. Porque, e a forma como a gente é criado, com certeza traz para nossa vida adulta muitas consequências. Sim. Por exemplo, eu não sei se você tem filhos ou não. A forma como você foi criado, existem duas maneiras de a gente conduzir a vida. Ou a gente segue a mesma forma, o mesmo padrão que os nossos pais nos ensinaram, ou a gente rebela. E a gente, não, porque eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. E aí a gente vai do extremo, sai de uma coisa, vai pro outro extremo. E que às vezes também é muito ruim. Porque, por exemplo, assim, eu não tive isso, eu tenho que dar pro meu filho. Por quê? E aí é onde muitas vezes acontece muito que a gente dá muitas coisas e não dá presença. Então, muitas vezes, na pergunta respondendo, não, as pessoas elas não saem desse sistema interno sozinhas. Elas criam recursos e vão lidando com a bagagem que vão construindo ao longo da vida. Ou alguns com mais facilidade, outros nem tantos, né? E para romper na vida precisa de informação. Com certeza. E aquele ponto de dupla personalidade, né? Se ouvia muito, se via muito, né? Nos cinemas e tal, a pessoa de repente tá de um jeito, de repente tá do outro jeito, trazendo para nossa realidade, né? Para o nosso eu, nosso dia de hoje. Isso, ele existe mesmo? A questão de como se... não questão de ambiente, mas a própria pessoa, ao mesmo tempo que ela está alegre, feliz, ela já está carrancuda, ela já está fechada, mudando assim. Isso existe, isso se torna algo emocional, ou sei lá, o que leva a isso? É bom a gente entender que existe um transtorno dissociativo de personalidade, que é quando realmente a pessoa tem dupla personalidade. O que você está me perguntando aí, ele está muito mais relacionado à questão de humor. Porque pode ver que tem pessoas que mudam de humor de uma hora para outra. Aí a gente já entra dentro de um outro transtorno, que é o bipolar. Que ele tem essas mudanças bruscas de humor. Porque no transtorno dissociativo de personalidade, realmente a pessoa assume uma outra personalidade. Ela não é aquela pessoa. Ou às vezes ela é como, por exemplo, agora eu sou a Solange, daqui a pouco eu sou a Maria, e lá com 80 anos eu vou começar a agir como a Maria de 80 anos. Então eu não sou mais a Solange com a sua idade atual agora, com a sua profissão. Não, eu simplesmente mudo e começo a agir daquela maneira. Então isso se chama transtorno dissociativo de personalidade. Já quando a pessoa assim, tá bem tranquilo, daqui a pouco do nada tem uma explosão, já tá muito mais relacionado a realmente um transtorno de humor, que é onde entra muito a bipolaridade, que tá muito em alta hoje em dia também, pessoas bipolares, né? Essa questão não tem nada a ver com afirmação? Não, é outra linha. Isso, é um transtorno realmente causado, o transtorno dissociativo de personalidade, ele geralmente é causado por trauma. Por trauma. Então ele existe, ele é uma questão neurobiológica mesmo. E os tratamentos, independente do qual seja, ele segue sempre nessa linha de identificação para ressignificar, ou ele também chega a um momento que ele é necessário a parte medicamentosa?
Depende muito. Alguns casos, só com a psicoterapia a pessoa já fica bem. Não é? Grande parte dos transtornos hoje, se a gente for ver, ele não se cura só com terapia. Né? Por isso a gente precisa trabalhar muito em conjunto com o psiquiatra. Nós não podemos medicar. Aí a gente tem que encaminhar para o psiquiatra medicar, porque às vezes é uma questão neurológica. Então entra a medicação ali para acompanhar junto. Mas cada caso é um caso, porque não dá pra gente sempre afirmar assim, eu já tratei de casos de pessoas com depressão que não tomaram medicação e ficaram boas. Já tratei casos de ansiedade que também, a pessoa vai só fazendo terapia semanal ali e consegue ficar boa sem medicação. Então, depende muito de cada caso, Marquinho. É muito de cada organismo, na verdade, né? De cada pessoa. E esse uso de hoje excessivo de telas e tudo mais, jogos, de uma maneira geral, isso também ele colabora para esses tipos de transtorno também ou não? Os excessos, assim? Os excessos, sim. Os excessos, sim. Não quer dizer que desenvolva situações como essas, né? Mas eles colaboram para que a pessoa fique pior. O excesso, tudo que é excesso na vida, na verdade, acaba prejudicando de alguma forma, né? Então, o excesso de tela, principalmente, eu diria que não só em crianças hoje, mas em adultos também, né? O excesso de tela, para uma pessoa ansiosa, para pensar. Você é ansioso. Você começa a olhar a rede social de alguém que lá ninguém mostra nada que tá ruim, né? É tudo muito bom. A pessoa começa a se comparar. Só aí a ansiedade dela já aumenta. Né? Por que fulano vai e eu não fluo? Então, a pessoa que está ali muito tempo na rede social hoje, ela acaba realmente sendo muito mais afetada. Não dá para ter esse comparativo, então. Não. Nossa, eu tava junto com fulano lá na escola, e fez a mesma coisa que eu, teve o mesmo estilo de vida que eu, crescemos junto no mesmo bairro, e hoje ele está extremamente bem e eu tô para trás. Começar esse comparativo, a pessoa acaba ficando pior, né? Ou ela pode entrar até numa depressão, porque tipo assim, eu não fluí na vida e o outro foi, né? Porque qualquer tipo de comparação é ruim. Mas a internet hoje é uma bomba relógio que, se for mal usada, ela tende a deixar as pessoas piores. Né? Porque assim, você tem que saber o que consome. Né? Eu sempre digo que se você sabe aquilo que você consome e você sabe quem você é, isso não vai te afetar. É verdade. Agora, se você não sabe quem você é, aonde você quer chegar, aí é um problema. Problema muito sério. Agora, a psicologia e a fé, elas caminham juntas? Na minha opinião, sim. Né? Há quem diga o contrário, que a gente tem que separar a ciência da fé. Já existem muitos estudos hoje, né, que qualificam a fé como algo muito bom dentro da cura de qualquer tipo de doença. Né? Então, da faculdade que eu venho, a gente não podia nem falar sobre religião. Não podia. Porque, querendo ou não, as pessoas associam fé com religião, né, Marquinhos? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas elas associam isso. Então, já colocam placas, aí já distorce o assunto. Mas as duas coisas, eu penso que elas se complementam. Porque se você for ver, tudo que a gente estuda na psicologia, a psicologia é uma ciência muito recente. Se você for pensar em Bíblia, tem muita coisa que está lá na Bíblia. Com certeza. Então, sim, elas caminham juntas e devem ser para o bem. Sendo bem utilizada, as duas vão com certeza contribuir para que a pessoa fique melhor. Eu tenho uma pergunta que me pediram para fazer a senhora. Sim. Né? Como que a senhora vê o preconceito em meio aos cristãos com relação à depressão? Porque muitos veem como emocional e outros veem como espiritual. Como que a senhora... Você diz o preconceito com relação à psicologia. Porque muita gente fala assim, a depressão é coisa espiritual.
tem que tratar na igreja. Não, a depressão é algo emocional, você tem que procurar um médico. E tem gente que não aceita, que é o lado, dependendo do trauma, dependendo do que ocasionou aquilo, entra no lado espiritual, e tem gente que só leva pro lado de consulto, de médico, medicação, terapia. Então existe essa confusão. Muita gente acha, eu acredito que é só espiritual. Não, eu acredito que não tem nada a ver. Eu acho que é outra coisa, não dá para misturar as coisas. Eu vejo assim que hoje já não é mais tanto assim, mas já passei por situações onde a pessoa, quando diagnosticada com depressão, sendo cristã, dizer, não, isso daqui, então eu não preciso mais de terapia, eu vou curar com a oração. E aí eu te pergunto, né, a gente não é só um espírito, né, Marquinhos? A gente é um corpo, e um corpo que, assim como o coração, ele vai dar sinais de que não está funcionando bem, a nossa mente é da mesma forma. Então, as pessoas, elas precisam entender que elas têm um organismo, e que esse organismo, ele muitas vezes ele está falhando em alguma coisa ali. Mas tem o sentido espiritual? Eu acho que esse assunto é um pouco complicado, porque assim, se nós entrarmos nesse assunto, vamos confundir a cabeça das pessoas, no sentido de que assim, não, a pessoa vai só procurar oração. Mas a própria palavra oração pede pelo quê? Por uma ação, muitas vezes. E como a gente é um corpo, se a gente for estudar a Bíblia, a gente vai ver que teve muitos personagens lá na Bíblia que passaram por depressão, que hoje a gente lendo a Bíblia, a gente consegue identificar isso. Na época não tinha isso. Então, sim, eu acredito que Deus, ele tá aí para fazer tudo por nós, só que muitas coisas somos nós que temos que fazer. E ir atrás de um tratamento, ir atrás de uma ajuda, não é errado, né? E eu acho muito louvável pastores que hoje eles falam, não, isso aqui você precisa procurar ajuda, porque não vai resolver só com o espiritual, né? Porque muitas vezes a pessoa só quer resolver ali dentro da espiritualidade. E muitas vezes é químico, precisa tomar uma medicação, precisa tratar, né? Então é saber diferenciar. Espera aí, eu orei, né, eu fiz, porque tem muito que a gente às vezes confunde a nossa angústia com depressão, e muitas vezes não é depressão. É só uma angústia. E agora, falando com a Solange Binotto, é isso? Isso. Ela é psicóloga e também escritora. Temos aqui o livro Luz e Sombra, o câncer entre nós, a transformação. Que lindo, muito jóia, muito bacana. O que a senhora conta desse livro para nós? Esse livro, ele traz a história, né, de vivência da minha mãe com câncer, né? Então foi toda a trajetória da vida dela passando pela doença, né? Conta aí alguns episódios que a gente passou. Olha que bacana aqui, ó. Algumas histórias atravessam a dor para revelar amor, fé e transformação. Puxa vida. É forte, hein? Caramba, eu vou ler, eu sei que eu ganhei o meu, eu vou ler sim. E aqui, ó, muito bacana, aliás, todos são, porque eu já dei uma espiada aqui. Mulheres de sucesso. Mulheres de sucesso são casos, né? Conta casos de mulheres que alcançaram o sucesso à sua maneira, né? Porque o sucesso ele é diferente para cada pessoa, não é a mesma coisa para todo mundo, né? Muito bom. Olha outro aqui. Vozes terapêuticas, experiências e sabedoria profissionais para o crescimento pessoal. Volume 3. Esse é o volume 3. Olha que bênção, hein? Olha. Que bacana, hein? Tem também Emoções que Transformam. O poder da inteligência emocional na vida e nos negócios. É um livro que fala muito aos empresários, então. Sim. De que maneira a gente pode usar as emoções para evoluir na vida, né? Olha, que bacana. Olha, aqui tem 4 livros, mas a senhora tem mais.
vai lançar mais um esse ano, Que né? joia. Esses são os 4 que foram lançados o ano passado. Os 4 no ano passado? Os 4 ano passado. Que joia! Então, muito bom. Eu agradeço mais uma vez a doutora Solange, que nos presenteou, né, com esse tempo de conversa, com esse tempo de aprendizado. Então, a senhora fique à vontade para dizer sobre as redes sociais da senhora, quem quiser ir lá, saber quem é mais a doutora Solange, conhecer a respeito dos livros. Sim. Também, a senhora pode... Eu agradeço o convite, né, Marquinhos? Sempre digo que a gente poder falar daquilo que Deus coloca na nossa mão como um dom é uma honra, né? Isso. Porque a gente está psicóloga no momento, né? Não dizer que somos, né? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. E psicologia, eu digo que é um dom que Deus nos deu para poder alcançar outras pessoas, né? Através da ciência, né? Que muitas pessoas vão para a igreja e outras pessoas procuram a ciência como um método de conhecimento. E desde que eu me formei como psicóloga, eu sempre procuro usar isso para abençoar a vida de outras pessoas, né? A informação. Então eu fico muito honrada com o convite, fico à disposição para outras vezes que vocês precisem. Com certeza. E foi uma honra poder trazer mais informação aí para o teu público. Que joia! E esse foi o nosso bate-papo com a doutora Solange no Fala Marquinho! Fala!